Fala galera, aqui é o Anjo e bom, hoje vamos começar os nossos resumos de Toaru Kagaku no Mental Out, também conhecido como o mangá da Misaki. Ele ainda está lançando, mas como vai demorar para eu chegar nos volumes atuais, eu decidi já ir trazendo os resumos para vocês. Mas bom, esse mangá é uma continuação de Railgun Gaiden Astral Buddy. Então, se vocês caíram aqui de paraquedas e não leram ou não querem ler Astral Buddy, sei lá, né, porque é muita coisa, ou porque não sabem inglês, já que os caras que traduzem em português traduziram só até o começo, não se preocupe, eu já resumi o mangá de Astral Buddy completo aí no canal, então não tem desculpa. Mas deixando de papo, se você gostar, deixa um like e se inscreva no canal para apoiar. Então, vamos logo, né? Bom, a história começa com uma introdução da Misaki, falando sobre como ela consegue parar e controlar uns bandidos com seu controle remoto, e que se isso não funcionar, a Junko vai chegar e dar um chutaço neles. A Junko pergunta se ela tá bem e se sabe quem era aqueles caras, mas a Misaki fala que não sabe. Essa cena é mais uma introdução, mas o importante é que elas estavam sendo observadas por uma mina através de uma câmera drone, sei lá o que é isso, aquelas que eles usavam lá no Daihatsu. Essa mina lembra que a Misaki é uma egoísta, que faz os outros limparem sua bagunça e que ela causa muitos problemas para suas subordinadas. E fala que com isso ela conclui seu primeiro relatório de investigação da facção Shokuhou. E lembra que foi bom ver os Espers de nível alto usando seus poderes, como o Rampage Dress da Junko, que é um poder de nível 4 que amplia suas capacidades físicas, e o Mental Out da Misaki, um poder de nível 5 que faz ela controlar a mente das pessoas com um controle remoto. E essa mina lembra que o título de Esper mental mais forte é justo para Misaki, mas que ela vai ser o olho da tempestade desse ano. E que ela parece terrivelmente desprotegida para alguém com um poder tão temível. Ou é só ela que é muito boa em investigar as pessoas, né? Tem essa segunda opção. E fala que ela vai revelar do que a Misaki é capaz. Então temos uma reintrodução do que é a cidade acadêmica, sobre como 80% dos seus habitantes são alunos e que eles têm poderes sobrenaturais graças ao programa de desenvolvimento Esper, as coisas que sempre falam em qualquer spin-off de Toaru, mas a novidade é que eles falam sobre como a Tokiwadai é uma das melhores escolas da cidade e que dentro dela suas alunas são separadas em grupos conhecidos como cliques ou, abrasileirando, panelinhas. Mas eu particularmente prefiro chamar de facções, porque convenhamos que cliques é uma palavra muito ruim. Na real é porque eu não quero ficar pronunciando cliques toda hora. É meio difícil. Mas bom, a maioria das alunas pertencem a uma facção, mas então vemos a Misaki e Junko conversando com umas minas lá no School Garden. A Asato fala sobre quando ela comeu umas panquecas muito boas, mas se conteve de pedir um segundo prato. Mas então sua amiga lhe deu um olhar e ela percebeu que podia comer mais. E foi isso que ela fez. E ela fala que esse é o significado de estalar. As outras minas da mesa ficam impressionadas com essa história, menos a Misaki, que está incrédula que as pessoas estão levando isso a sério, não ironicamente, mas lembra que essa atmosfera da Tokiwadai é muito relaxante e que esse é o normal aqui, mesmo que existam garotas menos relaxantes. E fala para as garotas que fazer isso não é uma boa ideia, já que podia levar a algo ruim.
e ela lembra que não vai acontecer nada de ruim naquele momento. Mas então, atrás delas, umas minas acendem um canhão e começa a voar várias bolas de papel. A Satori e a Junko até tentam fazer alguma coisa, mas uma dessas bolas acaba caindo logo no chá da Misaki, e elas se perguntam o que foi isso, mas então, no meio do amontoado de garotas, aparece a Gawin Tsukasa, e as garotas começam a perguntar para ela o que elas devem fazer, e a Satori se pergunta o que está acontecendo, mas então a Tsukasa vê o grupinho da Shokuhou e vai se apresentar. Ela fala que é vice-presidente do conselho estudantil da Tokiwadai e fala que é uma honra elas estarem observando o seu trabalho. Mas então a Misaki se levanta e vai tirar satisfação por ela ter arruinado o seu chá. A Tsukasa pede desculpas e fala que na verdade essas bolas de papel eram panfletos da sua eleição para o conselho estudantil. E fala que ela fez uma parceria com uma panquequeria, ou sei lá qual é o nome de um lugar que faz panqueca, para que só quem tiver esses panfletos possam comprar aquela panqueca muito boa que a Sato estava falando. E fala que essa é a maneira de mostrar o valor do seu grupo. Mas a Misaki pergunta qual o valor, já que ela só está comprando votos. E fala que ela tá tão sem mão de obra que teve até que recorrer à fraude eleitoral. A Tsukasa começa a rir e fala que a Misaki tem muita imaginação. Ela pede desculpas por estragar o chá e fala que é verdade que ela tá sem mão de obra. Isso porque é difícil competir com a facção Shokuhou, que só é a maior facção da Tokiwadai, porque ela prefere quantidade ao invés de qualidade. A Misaki fala que criticar sua vítima só mostra que ela é insegura e fala para ela repensar seus planos em vez de explodir de ciúmes. A Tsukasa fala que ela deve ter tocado numa ferida e debocha que a tirana da Tokiwadai na verdade tem um coração. A Misaki fala que ela tem coragem e a Tsukasa fala que ela está honrada de ouvir isso. Ela mostra seu relógio de bolso e fala que quando ela o mostra, ela é cercada por suas amadas apoiadoras e que isso simboliza os laços que ela fez, ao contrário da facção da Shokuhou, onde só tem pessoas vazias que sofreram lavagem cerebral para a apoiar. A Junko fica pistola e ela e as outras minas colocam a Misaki sentada na cadeira em cima da mesa. A Tsukasa acha muito engraçado essa performance de rua e pergunta se ela deve dar alguma esmola, mas a Misaki fala que esse relógio de bolso é só um jeito ultrapassado de se destacar e fala que as pessoas adoram adereços e fantasias quando não se tem confiança. E fala que em vez disso, ela deveria trabalhar em sua aparência. E fala que ela é apenas uma chuni. Eu não deixava. Pera, o que é chuni? Chubinyo é um termo coloquial japonês que se traduz como doença do segundo grau, normalmente usado para descrever jovens que têm megalomania, que tão desesperadamente querem se destacar, que se convenceram de que escondiam conhecimentos ou poderes secretos. Se fosse comigo eu não deixava. A Tsukasa fica putaça e pede para sua empregada a levantar. E ela fala que as coisas parecem diferentes quando se olha de cima para baixo e que ela se recusa a deixar que suas palavras a alcancem. O clássico, o que vem de baixo não me atinge. E fala para Misaki perder uns quilos, já que sua gordura está saindo pelas meias.
e fala que na verdade ela usa essa meia calça para esconder suas pernas de rabanete. A Misaki fica pistola e pergunta o que uma garotinha como ela, que precisa ficar no ombro de sua empregada, sabe sobre o corpo de uma mulher. A Tsukasa fica brava e chama a Misaki para um duelo na eleição para presidente do conselho estudantil. A Misaki fala que não vai cair nessa, mas as garotas da sua facção fala que a rainha não vai fugir e que ela vai ganhar. Mas a Misaki nem falou nada. A Tsukasa fica feliz em ouvir isso e fala que as eleições são entre espers de pelo menos nível 3. E fala que a Misaki não pode ganhar só usando seu Mental Out em todo mundo. As minas da facção Shokuhou falam que a Misaki não precisa dos seus poderes para ganhar, já que ela só precisa delas, mas a Tsukasa fala que isso faz sentido, já que elas são a maior facção. E fala que se ela ganhar, ela vai acabar com todas as facções. Mas então, aquela mina que estava observando a Misaki e Junko aparece e vê que finalmente começou. Agora elas vão contra-atacar, já que a fonte de seu poder foi ameaçada. E lembra que ela foi enviada como espiã justamente para descobrir isso. Mas ela esperava que a Misaki estaria mais motivada com isso, né? Mas fala que vai continuar com seu trabalho e que ela consegue monitorar as suas ações mesmo fora da escola. Mas bom, no próximo dia a Misaki e Junko estavam conversando sobre aquelas panquecas muito boas. A Junko fala para elas irem para lá, porque eles estão dando produtos do Gegota como brinde, mas a Misaki fala que comer panqueca só faria suas pernas engordarem mais. Mas então elas são cercadas por umas mulheres de preto. A Junko já pergunta quem elas são e a Misaki fala que isso tem acontecido bem frequentemente e pergunta se a lei da cidade acadêmica está funcionando. Uma das mulheres aparece e fala que elas são melhores do que a lei e fala que elas pegaram a Misaki. A Junko começa a pensar que isso é uma emboscada e que ela pode usar seu Rampage Dress para fugir com a rainha. A mulher mostra um símbolo na sua camisa e fala que a Misaki deve reconhecer isso e que ela até encontrou com alguns de seus companheiros ontem. Mas a Misaki pede desculpas e fala que ela não tem espaço de memória para ficar desperdiçando com pessoas aleatórias. A mulher fica confusa e lembra que a Misaki gosta de ficar zoando as pessoas e a mina que estava observando tudo fica em choque, já que ela sabe que essas mulheres são perigosas e ela até pensa em chamar a anti-skill, mas lembra que isso não vai dar muito certo. Mas bom, a Misaki fala que essa mulher já falou demais, mas a mulher fala que ela sabe que a Misaki precisa mirar seu controle para usar seu poder e que ela não pode fazer isso quando está cercada. Mas a Misaki só levanta o dedo e fala que esse é o único movimento que ela fará e que derrotará elas. As mulheres se preparam para atirar, mas a Junko ativa seu Rampage Dress, joga a Misaki para cima e faz uma das mulheres de refém. As outras ficam confusas com o que aconteceu, já que a Junko é muito rápida. Mas lá de cima, a Misaki consegue usar seu Mental Out e consegue derrotar todas elas. A Misaki volta ao solo e fala que seu Mental Out não é sua única arma. Voltando para Tokiwadai,
A Misaki reúne sua facção e fala que ela não gosta muito disso. Mas se isso vai atormentar aquela garotinha, ela também pode. A Wakana, que era aquela mina que estava observando a Misaki, só que a Misaki não sabe, pergunta se ela vai fazer isso mesmo sem o Mental Out, mas ela percebe que o resto da facção Shokuhou não parece hesitar, muito pelo contrário. E a Junko fala que elas não servem ao Mental Out, e sim a Shokuhou Misaki. E a própria Misaki fala que seus títulos como nível 5 e como Mental Out com certeza se destacam, mas são apenas partes do seu charme. E fala que quando ela coloca sua mente nisso, ela pode até mesmo derrotar a deusa da vitória. E fala que ela também pode ser bastante gananciosa. Ela se senta no seu trono e fala que se ela estiver fazendo isso, ela vai ganhar. Meu Deus, que capítulo gigante! Foram 16 minutos só desse primeiro capítulo. Dava até para fazer um vídeo separado, só com esse primeiro capítulo. Mas fazer o quê, né? Esse vídeo já demorou tanto, né, que eu vou continuar. Elas vão para uma sala de aula, o que é raro, né? Toaru deve ser o anime escolar que as pessoas menos vão para a escola. Mas bom, lá a Junko e Satori falam que já que elas decidiram que a Misaki vai ganhar, não dá para ela ganhar por uma pequena margem. Então, o jeito é fazer uma vitória perfeita e que elas vão esmagar todos e qualquer um que estiverem no seu caminho e assim mostrar o poder da facção Shokuhou. A Misaki percebe que elas estão muito animadas e pensa que lealdade é até que bom e tals, mas elas se empolgam muito. Mas também não é como se ela fizesse algo para impedir, né? E fala que ela só espera que isso não exploda na sua cara. Mas indo para o que interessa, a Junko explica que essas eleições são divididas em duas fases. Na primeira, os alunos votam em uma panelinha e com isso vão eleger eleitores com base no resultado, para que na segunda fase esses eleitores votem para eleger a presidente. E ela fala que os candidatos têm que fazer parte de um grupo, mas acha estranho. Nesse ano, 8 grupos lançaram candidatos. E estranha, já que geralmente são 5 ou 6. Mas então alguém abre a porta, a Tsukasa chega e fala que a Misaki até que tem um grande público, mas a Misaki pergunta o que ela tá fazendo ali. A Tsukasa fala que ela quer se desculpar por ontem e fala que ficou um pouco nervosa e que ela sente que tem uma vantagem injusta nesse duelo. Então ela trouxe alguns presentes. Quando elas vão ver, elas veem que ela trouxe várias caixas com aquela panqueca muito boa. E justamente a edição que vinha com os produtos do Gegotan. A Junko fica super feliz e agradece a Tsukasa. Mas então a Tsukasa começa a elogiar as membros da facção Shokuhou. Tipo, seu cabelo é muito macio e liso e brilhante. Nossa, que lábios maravilhosamente brilhantes. E a Misaki fica super confusa. Mas indo pro que interessa, a Tsukasa explica as regras dos poderes espers nessa eleição. E ela fala que qualquer coisa que influencie diretamente o resultado é banido. Por exemplo, não dá para mandar alguém votar em um candidato, não pode controlar alguém, sei lá, com uma psicocinese para fazer a pessoa acreditar que está votando em um candidato porque quer, mesmo que você esteja a controlando, e você também não pode controlar as pessoas para destruir
os votos das outras pessoas. Fora isso, o resto pode. A Misaki acha estranho que todos os exemplos são dos poderes dela, e a Tsukasa fala que ela também poderia só apagar as memórias de todos para esconder suas trapaças. A Misaki fala que ela não é santa, mas ela não faria isso. A Tsukasa fala que por eles já planejarem uma eventual lavagem cerebral e hipnose, que foi por isso que eles criaram os eleitores, que são escolhidos entre os perdedores da primeira fase, e são eles que votam na segunda fase. Então, os derrotados na fase 1 podem determinar a eleição final. Então, não dá para fazer nada que coloque eles contra você, já que eles vão votar para te sabotar. E a Misaki pergunta se não dá para só pegar um grupo grande e dividir em grupos menores. Mas a Tsukasa fala que eles investigam as atividades dos grupos justamente para evitar isso. E fala que essa eleição é projetada para selecionar as características que a Tokyo Wadai deseja para uma presidente, e por isso elas devem ser dignas e elegantes, enquanto competem pela honra. Mas a Misaki fala que isso significa que elas precisam de classe para ser discretas sobre sua trapaça. E a Tsukasa fala que sim, isso se ela conseguir, e fala que se ela ganhar a maioria dos votos, ela ganha. A Misaki fala que se os outros candidatos são tão impopulares que nem vale a pena considerá-los, e fala que vai esmagar ela. Mas a Tsukasa fala que ela vai usar todos os truques para impedi-la. Então, o alarme toca, ele fala que traz algumas notícias do conselho estudantil e falam que a Misaka vai apoiar a Tsukasa. Todo mundo fica em choque e a Misaki pergunta se ela estava ganhando tempo. A Tsukasa fala que talvez sim, mas de qualquer maneira ela não conseguiria impedir e fala que disse que ela tem uma vantagem injusta e que ela tem inúmeros planos em andamento. Mas então vamos para algum lugar da Tokyo Wadai de noite e a Junko estava conversando com uma mina. A Junko pergunta se a mina vai admitir e fala que ela vai contar isso para toda a escola. A mina fala que a Junko não se atreve, mas a Junko fala que ela pode pedir o que ela quiser em troca de manter isso só para ela. E ela fala isso enquanto ri. Então vemos umas minas do conselho estudantil. Uma delas tinha usado um pendrive com a voz da Misaka no alarme da escola, que dizia que ela estava apoiando a Gawin. A outra mina pergunta se isso funcionou. Ela fala que não sabe, mas ela fala que isso é o seu trabalho, o resto é com a Tsukasa. A outra mina fala que elas são do conselho, mas a Tsukasa é de uma panelinha diferente e que não é bom ficar ajudando o inimigo. Mas a mina fala que não é como se ela fosse a única que está ajudando a Tsukasa. E fala que é bom elas saírem dali. Mais tarde, o grupinho da Misaki aparece. A Misaki usa sua psicometria e consegue descobrir o plano delas e que provavelmente elas forjaram a voz da Misaka. As outras minas falam que sabiam disso, já que se fosse verdade, seria difícil competir contra a Misaka, já que ela não faz parte de nenhum grupo, então ela seria útil para os juntar para bater de frente com a facção da Shokuhou e que eles querem evitar que a eleição termine na primeira fase.
então elas vão ser a maior ameaça. Então, para evitar que elas formem maioria, eles devem fazer até mesmo uma união dos outros 7 grupos. Então, o jeito é elas melhorarem suas relações com as outras panelinhas, mas que isso vai ser difícil. E a Misaki fala que primeiro elas devem conversar com a Misaka. Então a facção Chokuhou começa a caçar a Misaka por toda Tokiwadai, e até a Kuroko se mete nisso, mas a Junko usa um boneco do Gegota como isca, e elas conseguem capturar a Misaka com uma rede. A Misaki fica incrédula que a Misaka tenha caído nisso por causa de um boneco de um sapo e fala que ela é terrivelmente burra às vezes. A Junko tenta defender a Misaka, falando que isso só prova o quanto ela é uma boa fã do Gegota, mas indo pro que interessa. A Misaki e a Misaka começam a discutir, como sempre, e como sempre, a discussão se torna sobre a diferença dos seus corpos, mas isso não importa. A Misaka fala que se só sequestraram ela, para isso ela vai embora, mas a Misaki finalmente vai ao assunto e pergunta se é verdade que ela está apoiando a Tsukasa. A Misaka fala que é verdade, mas não pode falar o porquê ela está fazendo isso. A Misaki insiste e até tenta usar seu mental ult nela. Ela sabe que não funciona, mas isso é só para irritar a Misaka. E ela fala que então elas são inimigas de novo. A Junko fica triste em se tornar inimiga de outra fã do Gegota. A Misaka fala que não sabia que a Misaki se interessava por esses negócios de ser presidente e vai embora. E Chokuhou e companhia começam a falar que perder a Misaka é um golpe doloroso, mas elas precisam estar alertas para quem está por trás disso. E que a estratégia mais barata é destruir a panelinha por dentro. E que pode ter alguém infiltrado. Mesmo que elas duvidam que exista alguém tão infiel. E a Junko fala para Misaki não se preocupar, já que aconteça o que acontecer, ela sempre vai estar do seu lado. Mas então elas encontram a Kuroko e ela, sem mais nem menos, já chega prendendo a Junko por fraude eleitoral. E Chokuhou e companhia ficam confusas com o que está acontecendo. Elas chegam numa sala e lá encontram aquela mina que a Junko estava falando mais cedo. Chegando lá, ela já fica histérica, falando que a Junko a ameaçou, mas a Misaki usa seu mental ult para fazer ela só responder suas perguntas com sinceridade. A Kuroko acha isso um absurdo, mas aceita, até porque não é nada suspeito a amiga da principal culpada simplesmente fazer lavagem cerebral na vítima. Mas bom, né, vamos ignorar essas coisas da vida, né? Mas voltando, a mina fala que ontem chamaram ela para uma sala durante a noite e que alguém exigiu que ela faria o que quisessem para que não revelassem seus delitos. A Kuroko pergunta quais delitos e ela fala que ela hackeou o sistema de construção das panelinhas e que uma panelinha teve seu espaço ocupado por uma manutenção de emergência. A Kuroko pergunta o que mandaram ela fazer em troca de manter isso em segredo, e a mina fala que ela foi obrigada a sabotar as panelinhas de outros candidatos e que quem obrigou ela a fazer isso foi a Junko. A Misaki e a Junko ficam impressionadas que essa história está muito bem feita e que seria difícil ela conseguir sair do controle mental e começar a mentir.
e se perguntam o que vai acontecer agora. A Kuroko fala que por agora a Junko vai ser proibida de todas as atividades das eleições e da facção Shokuhou. A Junko fica em choque, já que ela sabe que não foi ela que fez isso, mas a Misaki fala que está tudo bem, já que ela vai provar que a Junko é inocente, já que se ela for inocentada, ela vai ser liberada. E fala que isso vai ser fácil. E fala para deixar isso com ela. Ela sai da sala e a Kuroko fala que ela também quer ajudar. Ela fala que não tá fazendo sentido esse caso da Junko, já que ela não é desse tipo. A Misaki fala que respeita muito a Kuroko, mas que agora ela só pede para ela cuidar da Junko. Mas a Kuroko fala que ela não pode fugir dos seus deveres como membro do conselho e fala para Misaki não se esquecer disso, mas a Misaki fala para ela não se preocupar. Ela vai para o lado de fora e recebe uma ligação da Mitori. A Mitori pergunta por que ela só não revisa a mente de todas as estudantes da Tokyo Adai, mas a Misaki fala que isso seria como achar uma agulha num palheiro e que seria muito trabalhoso, mas a Mitori fala que se ela quisesse, ela podia resolver todo esse caso agora mesmo. E acha estranho que ela tá tão empenhada nisso. Mas mudando de assunto, ela fala que a mulher que atacou ela e a Junko mais cedo estava vinculada a um laboratório. E quando ela investigou mais nos computadores, ela descobriu que a Tokyo Adai é o principal lugar e fala que as coisas estão soando mal. A Misaki fala que muitos sócios entram em contato com a Tokyo Adai através de canais oficiais e não oficiais, mas é muito estranho essas coincidências da vida. A Misaki desliga, mas então é surpreendida pela Tsukasa, que dá o maior susto nela. A Tsukasa fala que ela não estava escutando a conversa da Misaki e fala que ela está ali porque também acha que a Junko não é culpada e fala que vai ajudar a encontrar o verdadeiro culpado. A Misaki acha estranho, já que ela poderia estar conspirando contra ela por fazer parte de outra panelinha, mas a Tsukasa fala que ela não faria isso e fala que ela se sente ofendida por a Misaki desconfiar tanto dela. A Misaki pergunta o que a Misaka tem a ver com isso e a Tsukasa fala que isso foi pelo seu próprio bem e lembra que tudo que ela está fazendo nessa eleição é responsabilidade somente dela. E o mesmo vale para suas membros da sua panelinha. E fala que isso é o que significa liderar. A Misaki fala que entendeu, mas vai recusar de qualquer jeito. A Tsukasa fala que a Misaki poderia ser mais legal e fala que se é assim, ela possui controle do clube de jornalismo da escola e que eles poderiam criar uns artigos contra a Misaki e criar um grande escândalo, e fala que a Misaki em si pode não se importar com isso, mas isso acabaria se espalhando para as membros da sua facção. E fala que como ela é a vice-presidente, se ela se unir a Misaki e dizer que tudo isso é fake news, as pessoas vão acreditar. E fala que ela está fazendo isso pela Junko e pelo resto da facção Shokuhou. A Misaki fica irritada, mas aceita e fala que no momento que a Tsukasa se meter no seu caminho, essa aliança acaba. A Mitori liga para Misaki e fala sobre uma certa relíquia que acabou vazando de um laboratório
e que ele é um tumor maligno que consome os poderes dos Espers e reúne a força vital, uma técnica suprema para organizar a trança do tempo, e que há inúmeros rumores que dizem que isso supera o nível 5, mas fala que o problema é que supostamente isso tem conexão com alguém de Tokyo Adai. Ela fala que quando começou a investigar, ela encontrou aqueles mesmos símbolos do cara que atacou a Misaki no começo do mangá e da mulher também do começo do mangá. A Misaki fala que esses quadrados devem ser a logo da organização, mas a Midori fala que também pensou nisso, mas parece que tem algum significado, e fala que tem outro instituto relacionado que parece suspeito, e fala que vai investigar também, mas a Misaki fala que é muito perigoso e fala que é melhor ela mesma fazer isso. A Midori aceita e fala que esses símbolos não são quadrados, e sim cubos, e fala que existem muitas ideologias que tratam formas 3D como algo especial, e que se eles hipoteticamente estiverem ligados a uma ideologia, isso deve estar conectado a alguém de Tokyo Adai que segue essa ideologia. E fala para Misaki que se alguém tem se aproximado dela recentemente, pode ser uma evidência para suspeitar dela. E fala para ela não ficar com a guarda baixa. E a Misaki começa a pensar que tem que encontrar essa tal relíquia e essa tal pessoa na Tokyo Adai, enquanto ela lida com o lance das eleições. E lembra que ela já comprovou que tem algo incomum acontecendo na Tokyo Adai, mas as coisas podem mudar. A Tsukasa fala que se ela tá suspeitando dela, é só ela usar seu Mental Out para ter certeza, e ela fala que não vai resistir. Mas a Misaki fala que ela também poderia criar uma armadilha com algum poder psicológico, ou usar isso como desculpa para a desclassificar. E fala que ela pode pensar em uma dezena de maneiras de que isso a prejudicaria. A Tsukasa fala que a Misaki é cuidadosa e fica triste que a Misaki ainda não confia nela, mas a Misaki fala que ela nem sequer deu motivo para confiar nela e pergunta se ela não pensou que ela não descobriria que elas estão indo para o lugar errado, já que o incidente aconteceu no edifício 3 e elas estão no edifício 2. E fala que não pode confiar nela, já que provavelmente é uma armadilha. Mas a Tsukasa fala que na verdade ela estava só testando a Misaki, ela queria ver se ela não estava distraída com o caso da Junko. Ela fala para agora sim elas irem para o lugar certo, mas de novo vai para a direção errada. Elas começam a discutir, mas quando finalmente chegam lá, elas têm que subir até o terceiro piso. E como vocês estão ligados, a Misaki não é lá muito atlética, então ela sofre muito e a Tsukasa começa a zoar ela e elas começam a discutir de novo, mas indo porque interessa, a Tsukasa acha curioso como a Misaki está preocupada com sua facção, já que se ela tivesse preocupada só com a Junko, ela poderia desistir das eleições, mas fala que ela não vai fazer isso, porque ela sabe a importância das eleições para sua facção, e a Misaki começa a pensar se ela realmente está fazendo isso por sua facção, já que ela sempre as usa como seus braços e pernas quando convém, mas que agora que ela parou para pensar, ela não deveria deixar seus braços e pernas restringirem os movimentos do seu corpo. Mas bom, chegando lá, elas não encontram nada de novo. A Misaki fala que pelo o que ela conseguiu das memórias da vítima,
ela já tinha visto o ocorrido, mas a vítima nunca olhou diretamente para o culpado. A Tsukasa fala que elas não devem confirmar que a Junko foi a culpada disso, mas a Misaki fala que ela não tem certeza e fala que isso parece um truque comum com poderes psicológicos. Eles sabiam que a contradição seria descoberta rapidamente, então eles intencionalmente se deixaram ser encontrados. E que é tipo uma mensagem as desafiando a resolver esse mistério. A Tsukasa pergunta se ela não tá dando muitas voltas, mas a Misaki fala que essa é a sua intuição. A Tsukasa fala para agora elas só suporem que a pessoa não identificada é real, mas a Misaki continua tendo um mau pressentimento sobre isso e se pergunta se ela realmente deveria resolver esse mistério, já que poderia encontrar outras armadilhas, mas lembra que ela tem que resolver isso e se pergunta se eles realmente prepararam tudo isso. Só nos últimos dias, a Tsukasa fala que elas devem investigar a Kamino, uma das candidatas e a líder da panelinha que a vítima faz parte. Então vamos para o dia anterior do capítulo 1. A Tsukasa começa a pensar que as coisas estão muito animadas agora que começaram as eleições e ela fala que a escola está ainda mais preciosa e que ela deve garantir essa preciosidade. Mas então aparece a Kuroko e a Misaka. A Misaka estava fora de si porque mais cedo, quando tentaram recrutar ela para uma panelinha, ela acabou perdendo um chaveiro do Gegota. No caso, aquele que ela ganhou quando fingiu ser namorada do Touma. As minas falam que provavelmente ele deve estar no bosque atrás da escola. Mas então aparece a Kamino, ela fala que não pode ignorar uma companheira de escola, se sentir tão triste, e fala que o clube de trabalhos manuais deve ter um esper útil para essa situação e fala que vai resolver isso rapidamente, já que a Misaka quer isso do fundo do seu coração. A Tsukasa se lembra que esse chaveiro é o que a Misaka ganhou no contrato de par de uma telefonia e que ela poderia conseguir uma amostra de um amigo do seu avô e assim poderia ter um nível 5 ao seu lado. Então vemos a Misaka, ela continua deprimida por procurar muito e mesmo assim não encontrar esse chaveiro e se pergunta se alguém o pegou. Mas então aparece umas minas da panelinha da Kamino, elas aparecem com um chaveiro e fala que se a Misaka se unir à sua panelinha, elas devolvem o chaveiro. A Misaka já aceita sem pensar duas vezes, mas quando ela vê que esse chaveiro nem é do Gegota e ela fica mais triste ainda. Mas então aparece a Tsukasa e ela entrega o chaveiro do Gegota para ela. A Misaka pergunta por que ela tá tão suja e a Tsukasa fala que ela teve que procurar o chaveiro dentro dos bosques negros da Tokiwadai e que isso foi muito difícil e fala para Misaka que é bom que ela ajude sua panelinha. A Misaka pergunta como assim ajudar e a Tsukasa fala que ela foi um pouco descuidada e que seu plano está dando tudo errado, e fala que na verdade ela vai desistir. A Misaka pergunta se ela tem certeza, mas ela fala que sim, e que ela decidiu que isso é o melhor. Ela fala que nunca abandonaria uma oportunidade e que nem sabe ao certo o que ela está fazendo, mas ela não poderia evitar a aura preciosa da Misaka e fala para Misaka só aceitar.
A Misaka fala que a Tsukasa é estranha e engraçada. A Tsukasa fica toda vermelha, mas fala que é bom ver a Misaka sorrir de novo. Mas então vamos para um prédio de noite. Lá vemos a Midori usando sua boneca do Liquid Shadow para entrar numa tubulação. Ela fala que a Misaki não deveria a subestimar e que sua Liquid Shadow é perfeita para infiltrações, já que pode ser usada à distância. Ela consegue entrar numa sala e lá encontra um monte de cientistas desmaiados e se pergunta se alguém se infiltrou antes dela. Mas então ela encontra uma caixa aberta que estava fazendo uma vibração estranha. Ela vai investigar, mas então surge uma voz e ela percebe que essa voz está vindo das vibrações. Essa voz fala para ela ficar calma, já que ele só quer conversar, e fala que nos termos escolares poderiam chamar ele de senpai, e fala que pode ser que ela o veja como um cubo. Mas ele é o antigo, Esper nível 5, número 1. Ué, tô entendendo nada. E é com esse cubo falante que terminamos esse vídeo. Esse resumo tá gigantesco, meu Deus. Finalmente terminamos esse resumo, meu Deus, que volume grande. Esse primeiro volume é muito grande, o que é estranho, já que como vocês podem ver até nos meus outros resumos, tipo de Railgun e de Astral Buddy, que no caso sempre é o primeiro volume, geralmente é menor. Mas enfim, se você conseguiu chegar até aqui, deixa um like, se inscreva no canal para apoiar, compartilhe o canal com outros fãs de Toaru que você conheça, se tiver algum aí, né? Já que não é uma obra muito conhecida. Então é isso, obrigado por assistir e falou! Uou!